estamos partindo da imagem desse modelo com o design do balão, ou seja, não temos uma ficha técnica informando as medidas, os detalhes deste modelo, nós precisamos analisar alguns detalhes nestas imagens para podermos transformar essa base. Um dos detalhes que podemos observar é a localização desse design. Aqui na imagem, por exemplo, a gente já viu que ele está na saia. Ok, mas este detalhe não é suficiente para a gente transformar a base. Nós vamos ter que ver aonde é que está pegando este design do modelo. Se a gente observar aqui na parte da frente, ele está pegando a partir desta linha inclinada, que começa aqui, podemos dizer que é o ponto da cintura, e vai até aqui na barra da saia. Aqui na parte das costas dá de visualizar melhor ainda, né? Olha como ele está bem localizado aqui, com esses drapeados verticais. Ele começa então nesta linha inclinada e vai até a linha da saia, até a barra da saia. E podemos dizer que ali é o ponto da cintura. Ok, a gente já encontrou a localização dele. Agora, como a gente vai construir? Pegar esta forma, então, que seria esta a partir desta linha inclinada, toda a lateral do vestido e esta linha da barra. O mesmo acontece na parte das costas. Então, o primeiro passo é marcar, então, esse ponto da linha inclinada aqui na base. Começar então marcando a localização. Aqui eu tô com a parte da frente, então vamos observar a parte da frente. Primeiro ponto, então, vou imaginar em questão de localização dessa linha na cintura. Então, vamos posicionar o ponto aqui, seria este ponto da cintura. E aqui ele tem uma inclinação para essa outra parte aqui, então. Então, eu vou localizar mais ou menos aqui no meu, aonde acabou aqui, ó, essa fita crepe. Você vai ver aí na hora de fazer qual é a inclinação que você quer dar para essa primeira linha aqui, que limita qual é o bloco que você vai trabalhar, ok? Então, eu quero que o meu acabe aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligar lá o ponto F no lado direito da frente até este ponto que eu coloquei aqui do lado esquerdo da frente. Vou ligar com esse canetão, vocês façam aí com lápis, mas é para vocês visualizarem bem aí onde eu estou riscando, ok? Então, eu já determinei aqui esta linha de inclinação. Então, na parte das costas, eu vou fazer a mesma coisa. Mas, vejam, está espelhado, não é mesmo? Então, é a mesma coisa que eu vou fazer no molde. Tem que ser espelhado. Aqui, na parte das costas, então, vamos fazer de forma espelhada. Se na frente eu peguei aquele ponto, agora aqui nas costas eu vou pegar este ponto. Agora, eu vou ter que descer também, como eu desci na parte da frente. Porém, como aqui na parte da frente, quando eu desci este ponto aqui, foi uma medida intuitiva, eu não medi com a régua, agora eu vou fazer isso. Vou medir aqui para espelhar na parte das costas. Então, na parte da frente, do lado esquerdo, do ponto F até aqui tem 7,75. No meu tem 7,75. Eu vou pegar essa mesma medida, vou colocar na parte das costas, porém espelhado. 7,75. Então, eu vou ligar aqui deste ponto, lá naquele agora. Ok, aqui eu já tenho
tanto a base da frente quanto a base das costas com essas duas linhas traçadas, já que o design não tem nesta parte, tem só nessa parte de baixo. Então, este eu não vou transformar, eu vou transformar esta parte do molde de baixo. Então, vai ser esta forma aqui que eu vou realizar a técnica do volume do balão. Aqui eu já trouxe, então, a forma que ficou, contornei ela com vermelho mais forte para vocês visualizarem. Esta é a parte da frente, esta é a parte das costas. De acordo com a regra, então, tem que pegar a forma, dividir ela em duas partes para poder traçar aquelas retinhas de linha de corte que vão afastar essas partes menores aí para criar o semicírculo. Aqui, novamente, então, eu vou analisar o desenho para ver aonde é que eu vou repartir esta forma em duas partes. O desenho, ele é muito claro, ele já nos mostra mais ou menos onde que tá a linha e, claro, ele não traz as medidas, por esse motivo, um outro ponto que eu tenho que analisar agora, aonde é que eu posso colocar esse recorte, analisando a peça, de uma forma a ver a proporção, já que eu não tenho medida. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou localizar este ponto aqui, para mim começar a fazer a outra linha. Então, ó, veja bem. Então, aqui eu tenho a parte da frente, eu vou localizar este ponto, que para mim é mais ou menos no meio da medida. Bom, eu já posso, se eu sei que ali tem 40, se eu quiser vir aqui já medir 20 e colocar, ou se eu quiser colocar no olho 20 também, porque já que eu tô lidando com proporção, uma vez que a minha imagem não tem medida, não é ficha técnica, posso fazer. Mas eu também posso vir aqui, ó, e colocar 20 centímetros, já que eu sei que aqui tem 40. Lembre que essa aqui é uma base em escala 1/2, tá? Se ela tivesse em tamanho real, essa medida ela estaria o dobro, né? Mas aqui vamos falar como eu estou medindo aqui em escala, tá bom? Ok, então eu já tenho este ponto aqui, que é o ponto aonde começa essa outra inclinação. Já tenho este outro ponto aqui, que tá ali, tenho este ponto aqui, que está aqui. Agora falta este outro ponto aqui para me poder dar esta inclinação. Tô colocando a imagem assim para vocês compararem com o molde que tá aqui sobre a mesa, tá? Então, eu posso agora neste lado aqui, ou eu determino a medida, ou eu também faço naquele processo intuitivo, certo? Então, ó, eu posso vir aqui ou pegar a régua e tocar aqui, ou já dar um processo intuitivo. Mas depois eu vou ter que jogar essa mesma medida aqui na parte das costas, certo? Então, vamos supor que eu queira aqui que ele tenha uns 7 centímetros. Porque, ó, eu vou colocar um pontinho aqui, ó, que depois eu vou jogar essa medida para as costas, ó, 7. Que eu acho que vai dar uma inclinação legal. Não quer medir, quer traçar a reta? Não tem problema. Traça a reta e depois mede para passar para as costas, tá? Então, ó, vou traçar aqui, então, essa aqui é a linha que divide a minha peça em dois. Então, vou fazer o seguinte, eu vou riscar ela com azul, para ficar bem visível. A linha vermelha é a forma, a linha azul é a minha linha que divide a minha peça ao meio, certo? Que é essa mesma linha. Fazer a mesma coisa na parte das costas. Só relembrar quanto é que eu tenho a medida aqui. Então, aqui no meu tem 7 e aqui tem 20, que é a mesma medida que eu vou pôr na parte das costas. Vou tirar essa parte. Podemos observar agora que esta forma total, depois que a gente dividiu ela em duas partes, as partes não são iguais.
Nesse sentido, então, a regrinha diz que quando as partes não são iguais, a gente vai inserir a técnica do balão nas duas partes, certo? Então, eu vou traçar retas nesta parte de baixo, retas paralelas uma à outra para poder cortar, e também nesta parte de cima, ok? Como a gente vai fazer isso, então? Eu posso aproveitar aqui, por exemplo, essa reta da linha central, como já o primeiro corte, ó, que essa aqui é a minha reta do fio, né, ó, como a primeira linha de corte. Já vou colocar assim, para mim lembrar que depois aqui era o fio, certo? Para mim não esquecer, tá? Então, escrever fio aqui, como ela vai ser cortada, vou escrever fio dos dois ladinhos, tá? Essas retas, não necessariamente ela precisa ter a mesma medida aqui e ali. O que importa é que tu fracione esses pedacinhos, mas que este encontro desta linha desta forma inferior com essa forma superior, aqui teria que ter a mesma medida. Aqui, no começo da reta e no final, não importa. Então, eu posso traçar linhas inclinadas também, tá? Ou se eu quiser, todas paralelas. Ó. Se eu quiser paralelo, vou sentar a régua aqui, nessa linha central, e traçar tudo paralelo até o final. Se eu achar que isso fica melhor para mim, não tem problema, tá? Senão, eu posso traçar inclinado, que também não vai ter problema. Eu vou traçar paralelo, que eu acredito que para vocês vai ficar mais fácil. Então, eu vou dar uma distância aqui. No meu, eu tô dando uma distância de 3 centímetros, tá? Em relação à linha central. Vou traçar minhas linhas de corte. Ó, vou dar mais 3 centímetros. Não necessariamente precisa ser essa medida. Você pode estar fazendo de 2, tu quer, de 2,5. Estou fazendo de 3 aqui, porém, olhe bem. Quanto maior essa distância, de 4 por 4, o que vai acontecer? Quanto maior essa distância, depois pior para ligar as pontinhas do semicírculo, tá? Então, acho que 3 tá de um bom tamanho. 2,5, mais 3, ó. Aqui, mais 3. Como eu estou traçando linhas paralelas, observe que aqui no final ela tá maior e lá tá menor. Ok? Vou fazer só daquele lado? Não, tem que fazer desse lado também. Inclusive, você já deve ter observado que a gente fez um molde base aberto. Geralmente a gente faz metade para transformar. Porém, aqui, observando o nosso desenho, a nossa imagem, né, do modelo, se você olhar um lado do vestido esquerdo, é diferente do lado direito, né? O lado esquerdo é diferente do lado direito, então a gente teria que fazer no molde aberto. Por quê? Porque é uma modelagem assimétrica, né? Relembrando aqui, então, se vocês não lembram sobre isso. Desse outro lado aqui, então, eu vejo traçar paralelo, eu vou traçar linhas inclinadas, só para vocês verem como é diferente, tá? Mas não tem problema nenhum. O que importa, tá, gente, ó, traçar linhazinhas inclinadas aqui, ó, sem muito medir, ó, só mais ou menos perto. Vejam, tem regra, mas também eu posso aí tá fazendo de outras formas, ó. Aqui já estou colocando sem medidas, ó. Vejam, estou só dividindo, ó. Dividir diferente daquele outro lado. O que importa é que aqui nesse encontro onde vai ter o corte, a parte inferior e superior tem a mesma medida. Agora, aqui onde começa e aqui onde termina, não importa muito se tem a mesma medida. Posso traçar a linha paralela tudo certinha, como a gente fez aqui, mas posso traçar dessa outra forma aqui, tá bom?
Agora a etapa do corte é separar essas partes. Aqui o nosso molde da frente vão ficar com 3 partes. A parte superior da frente, onde não vai o design do balão, e essas outras 2 partes inferiores, aonde a gente está aplicando a técnica do volume do balão. Então, o primeiro passo agora para realizar essa técnica, vamos separar essa parte superior dessas outras 2 partes inferiores. Faça a mesma coisa com a parte das costas. Um detalhe importante que eu esqueci de falar antes para vocês é que quando você cortar separando esses blocos, você vai ter o nome do molde frente só na parte de cima, por exemplo, na parte de baixo você não vai ter nada escrito. Então, para que você não perca essas partes, você vai escrever o nome do molde nas outras partes. Então, aqui nós temos a frente superior, né? Aqui nós vamos ter a frente central. E aqui nós vamos ter a frente inferior. Lembra que cada molde tem que ter um nome diferente. Como nós vamos ter 3 partes, no molde da frente tem que ter 3 nomes diferentes, ok? Agora, outro detalhe importante é que antes de cortar, é bom que tenha um pique de encontro entre esta parte superior da frente e esta parte central da frente. Então, nós vamos aproveitar aqui a mesma linha do fio, já que já ficou o risquinho aqui, para a gente marcar que é o encontro dessas 2 partes, ok? Então, aqui eu vou colocar que esse encontro aqui com a letrinha A, por exemplo, A, e vou colocar a letrinha A em todas as partes, certo? Outra informação, além dessas que eu passei para você antes de cortar, de colocar um nome nas partes diferentes e colocar uma referência de encontro, você também pode numerar essas partes para que elas não se percam. Por exemplo, colocar o número 1 aqui, o número 2 aqui e o número 3 aqui, para você saber que tem essa ordem de encaixe. Pronto, aqui nós já temos somente a forma para desenvolver a técnica do balão. O próximo passo, então, é dividir esta forma em 2 partes, que a gente já traçou a linha. Então, agora é só cortar nesta linha para dividir em 2 partes. Porém, como a gente vai separar uma da outra, da mesma forma que a gente colocou uma letrinha de referência para se encontrar com a frente superior, nós vamos fazer aqui entre a frente central e a frente inferior. Também vamos colocar letrinhas para que elas se encontrem depois. B, B e B e B. Vou fazer a mesma coisa nas costas e depois cortar essa linha. Depois de separar a forma em 2 partes, você já pode cortar essa forma aqui nas laterais, para deixar ela já com formato definitivo.